teologia da libertação, teologia da prosperidade e etc, tem que fazer buscar lá, tem que bater sem dó, para o bem deles. Aqui, nessa Bíblia aqui está dizendo assim, destruindo famílias inteiras. Destrói famílias inteiras. É. Esses têm que bater sem dó para o bem deles. A nós? Nós temos que fazê-los calar, não é? Eu ouvi outra coisa. Ele está indo a palavra de Deus a todo mundo, mesmo com... Às vezes a palavra de Deus vai, mas aqueles que estão ensinando, os mestres que estão lá em cima, é preciso escancarar e dizer, isso aqui, essa pessoa é um falso profeta. Mesmo que muitos se converteram por causa dele, ele é um falso profeta porque ele está pregando a mentira. Tem que fazê-los calar, e mostrando e escancarando a verdade dele. Como é que você mostra isso? Você pregando a palavra. A palavra de Deus, a verdade. Dizer, olha, a verdade é essa e essa. É por isso que existe a matéria chamada apologética, que é a defesa cristã. Apologética é a defesa, né? Da fé. Defesa da fé, né? Então tem que fazê-los calar, não é para alisar, não. O Paulo não manda alisar, tem que fazer calar mesmo, porque é para o bem do rebanho. Porque muitos que são ovelhas de Cristo ouvem essas coisas e ficam confusos, porque dizem, mas está falando de Deus. Está falando, parece mesmo o evangelho que é lá. E às vezes a pessoa fica confusa, tem que fazer eles calarem, porque eles querem destruir mesmo, né? E essa é obrigação nossa, é responsabilidade nossa, né? Isso Deus cobrará de nós com certeza, se nós não fizermos isso que Paulo está dizendo, né? Olha só o versículo 12. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse, isso aqui foi Epimênides que disse, um profeta deles aqui dos cretenses. Cretenses. Agora, olha o problema que Paulo enfrenta aqui. Isso é uma maldição terrível isso aqui. Cretenses, sempre mentirosos, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, Paulo fala. Você sabe de onde vem a palavra cretino? De cretenses, dos cretenses. Os gregos chamavam cretesini, quem era mentiroso, né, preguiçoso e feras terríveis. Então o cara que contava mentira e enganava todo mundo, era chamado de cretino. Sei que o negócio é tão terrível que a palavra cretino vem deles, vem dos cretenses, né? Dos maus cretenses. Os maus cretenses. Ele disparou, hein? Imagina a ilha. Olha, Que deu cria. É o evangelho que espalhou, o evangelho dos céus. é igual... Arquipélago enorme. É igual o Maquiavel, o Niccolo Maquiavel, né? Sabe quando fala que o cara é maquiavélico? Pô, esse cara é maquiavélico, é por causa do Maquiavel. Entendeu? O quanto a maldade cresce que chega até um apelido, né? Um dia eu estava no mecânico e estava lendo o livro Príncipe, do Maquiavel, né? O Marquês de Sade E etc, né? Sadismo, né? Então, olha só, eu estava lendo lá o Príncipe, né, do Maquiavel, esperando o cara arrumar o carro. Me veio um americano aqui atrás, ali, ó, no marquinho mecânico ali, que fica perto do... No Like New ali, né? Fica perto ali do museu. Do museu. Veio um cara do museu de guerra ali, um americano, chegou na tela assim. Hey man, what are you reading? Aí eu falei, Maquiavel. Ele olhou, what the heck? This is all lie. Né? Isso aqui é tudo mentira, né? E só fala mentira. Eu falei, it's all about lie. Eu falei, não sei como é que eles estão produzindo livro assim ainda. Então, o Maquiavel ensinava como enganar todo mundo, que você tem que mentir em todo o tempo. Aí, o cara é maquiavélico, né? Assim eram os cretenses, né? Sempre mentirosos. Você vai ser o cretino, é por causa deles. Tal era a fama dos caras. A pastora Edmélia deu um testemunho que ela, não sei se foi na adolescência, na juventude, ela leu um livro, eu não lembro o nome do autor, que ele era muito mentiroso. Então ele contava, mentia assim com muita naturalidade, como se fosse uma coisa normal. E ela disse que leu tanto aquele livro que ela pegou para ela algumas coisas. Então ela começou a mentir, ela deu testemunho aqui, não estou falando mal dela. Então ela deu testemunho que, inclusive tem nos CDs, né? Testemunho dela. Ela dizendo que ela mentia assim, e era uma coisa normal, que estava tudo ok. E um dia ela estava numa reunião lá na igreja com o pastor, e o pastor pediu para ela fazer alguma coisa. Ela falou assim, pastor, sinto muito, mas inventou uma mentira. E saiu. Quando ela chegou no carro, o Espírito Santo de Deus incomodou ela. Aí ela falou assim, não aguenta. Ela voltou, falou, pastor, me perdoa, eu menti.
Ela falou que o tempo todo que ela estava na igreja, ela estava sempre inventando uma mentira, uma coisa assim. Não, e era líder, ajudava e tudo, mas ela tinha essa dificuldade. Aí foi nesse dia que Deus, assim, trabalhou na vida dela, ela pediu perdão, o pastor orou por ela e aí, daí então ela parou de inventar essas histórias sem... Você vê que coisa interessante, né? De novo, do que o coração está cheio é o que fala a boca. Quer dizer, lê um livro de mentiras e absorveu aquilo. E o que vai falar? Do que o coração está cheio, não é? Não vê o caso do Dom Quixote, né? O cara lia a história de guerreiro. O que aconteceu com ele? Foi ser um guerreiro, né? É assim somos nós. Se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos falar das coisas de Deus. É o que a gente tem se preocupado hoje com as crianças, porque o que elas estão hoje absorvendo é absurdo. Coisa brava, coisa terrível, né? Para você ler um capítulo da Bíblia, uma dificuldade. O Harry Potter, a coleção... 3 livros, não sei quantos livros são. É, né? eu estou Das dizendo, casas, né? Eles têm e todos E leem direto ali, no criado mudo ali. O criado mudo devia até falar de vez em quando, para dessa porcaria, né? O criado mudo ali, molecada lendo mesmo ali, firme, né? Mas não tem uma Bíblia aí do lado, né? Então, quer dizer, é a importância, né, de se ler. Então, quer dizer, os cretenses aqui, né, sempre mentirosos. Olha onde Paulo manda o Tito para lugarzinho bom, né? A fria. Lugarzinho bom para arrumar a igreja, né? Olha só, aí ele diz assim, ainda Paulo fala, esse testemunho é exalto, são sempre mentirosos, feras, ventres preguiçosos. Olha só, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. A repreensão não é para destruir ninguém, é para salvar a pessoa, para que a pessoa se torne sadio na fé, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quer dizer, todas aquelas fábulas judaicas, que o judaísmo, até na época de Cristo mesmo e depois, não é só a lei. O judaísmo entrou várias doutrinas, porque Israel, espalhado pelo mundo, né, absorveu muita cultura pagã, até dos vizinhos deles, né? Absorveu. Os próprios reis, né, se associavam, né? O Herodes, por exemplo, não era judeu. Colocaram ele lá, o rei de Roma colocou ele lá. Então foram absorvendo, né? Trismegistos, que é o chamado de Hermes, né? Que teve influência no meio judaico também, de alquimia e do hermetismo, né, que era mágica misturado com um monte de coisa. Porque os romanos têm uma questão diferente. Normalmente, quando você invade um local e você toma conta, você destrói tudo e troca tudo. Eles não. Pegavam tudo. Eles falavam, não, vocês podem ficar com tudo que vocês querem, eu só quero o local, mas vocês adoram o que vocês quiserem. E juntou aquela questão dos romanos, por exemplo, do espiritismo no Brasil, com as, né, que os santos têm o nome dos orixás, dos Exus, tudo misturado. Não tem problema não, pode ficar com seus deuses aí. Eu só quero um lugar só. É, não tem E problema. às vezes até adotavam os deuses. Você vê que o Mercúrio, né, eles mudam o nome dos deuses, né, de Hermes para Mercúrio, em Roma, né, que eles vão mudando o nome dos deuses e adotam. Para eles era normal. E os judeus absorveram muito disso. Então, tinham várias fábulas judaicas, misturado com lei. E chegando dizendo, você tem que se circuncidar, você tem que fazer isso, fazer isso. Paulo falou, olha, não preste atenção nessas fábulas. São fábulas de homens, né? Então corrige eles, né? Porque esses homens estão desviados da verdade. No versículo 15 ele diz assim, olha, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ou seja, aquilo que Paulo disse em Colossenses, não toque isso, não pegue aquilo, não coma aquilo, não faça aquilo, né? Paulo fala, essas coisas estão fadadas ao desaparecimento. Nós, os puros, vemos todas as coisas como puras. Mas para os descrentes e impuros, tudo é impuro. Então você vê, cada época aparece uma coisa, as pessoas dizendo, olha, não usa essa roupa, porque é de marca tal, é consagrada ao demônio, né? Não usa isso porque isso é do diabo. Não vai na Disney porque o demônio está lá. Para os puros, todas as coisas são puras. Lógico que você não vai em lugar que já está determinado que é. Esse lugar você não vai, você está sabendo que não é. Mas as coisas que são puras, para nós são puras. Mas as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não creem em Deus, começam a ver tudo que é ruim, tudo. Não é? Oh, isso é mal, aquilo é mal, aquilo é mal.
Né? Então Paulo fala, olha, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros, né, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Agora o detalhe, pastor Freire, Uhum. é que acho que tem que usar o bom senso e o discernimento da parte de Deus. Porque olha só, eu tive um exemplo que assim que eu casei, eu ganhei de presente um objeto. E esse objeto eu deixava ele de decoração, deixava na estante da minha casa. Eu não era convertida ainda. Aí depois de um tempo eu comecei a frequentar, ir na igreja, aceitei o Senhor e aquelas coisas foram caminhando. E aquele negócio me incomodava muito. Então eu chegava na sala, aquele negócio me incomodando. Aí eu tive que me desfazer daquilo. Não, tá coisas que já são Né? declaradas, né? Então tudo é com discernimento, né? Se alguma coisa realmente está te trazendo desconforto e o Senhor não quer que aquilo fique na sua casa, se você tem entendimento para tirar aquilo, faça. Não é que tudo é, mas aquilo que Deus te der discernimento, você tem que tirar. Porque tem coisa... Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ganhou tipo uma bonequinha não sei se é da China, do Japão, não sei se é na China ou no Japão, que eles pintam o rosto, as mulheres prostitutas são pintadas o rosto de branco, aquele pó branco, né? As geishas? As queixas, né? É bem, bem branquinho. Então, um certo casal ganhou uma bonequinha dessa de presente de alguém. E levou, não sei se foi para casa, para o quarto, sei lá. E desde que essa boneca entrou dentro da casa deles, eles começaram a ter muito problema no relacionamento deles. Até que um dia, não sei se foi indicação de alguém, teve discernimento de alguém, falou que a situação estava envolvendo aquele objeto. Então eles tiraram e a solução foi, né, chegou na casa. Então tudo isso você tem que ter discernimento. Discernimento das coisas. Com discernimento. Fred, agora esse versículo aí, esse 15, a gente tem que tomar muito cuidado com ele também, né? E para não tornar assim, as coisas que são convenientes, e é conveniente é pura para mim. Mas se você Né? tem um coração puro, você não vai na coisa mal? Às Por vezes exemplo, as pessoas podem usar eles como pretexto. Pretexto para pegar, exatamente. Pegar Mas as coisas isso às não. vezes Aí consagradas. o coração não é puro. Se você está usando como pretexto, é mentiroso. Tem gente que... É o cretente, né? Tem um amigo que Tem a placa lá. nós estávamos numa casa trabalhando e tinha umas balas. tudo é puro. Entendeu? E o outro amigo falou, não, senão não pode comer essa bala, porque essa bala, mas das vacas, bala tudo de marca, que você compra no supermercado, na Deli, ou seja. Aí o outro virou e falou, eu te abençoo essas balas em nome de Jesus, e comeu tudo. Quer dizer, comeu até mais do que não podia comer, entendeu? A bala. Foi um pote de bala assim em 2 dias. Mas se você vê malícia na bala, por exemplo, eu não sei uma marca de uma bala, né? Ela está vendendo no supermercado, você vai lá no supermercado, qual a diferença? Olha, você vê, Soldado é um é aquele coração. negócio, por exemplo, o camarada chega pra você com um presente, aqui eu trouxe pra você da China um Buda. O que você vai fazer com o Buda? Jogar fora. Na hora que vai ter discernimento. Não é? Jogar fora. Esse aí não precisa ter Esse discernimento. discernimento, não é? Olha, Coisa que não precisa. né? O outro chega, vai pra Índia, fui pra Índia, trouxe um presente pra você, uma estátua da Shiva. O que você faz com isso? Joga fora. Né? Agora, por exemplo, o que Paulo está dizendo aqui é justamente os judaizantes, né, que diziam, olha, você come isso aqui é impuro, carne de porco é impuro. Né? O presunto é impuro. Né? O bacon é impuro. Que coisa mais gostosa que o bacon, rapaz. Né? Então, para nós, somos puros, todas as coisas são puras. Né? Era outra coisa que ele falava. O que ele estava dizendo é justamente isso. Não coisas que realmente já estão escancaradas, que são. O cara é torcedor do Corinthians e põe mais do São Jorge desse tamanho, que é o Oxum lá, né? Fala, gente, você está ficando louco, cara? Isso daí, né? Isso não é coisa de se A camisa fazer. do Corinthians, por exemplo, tem que tirar da camisa. Tem que tirar essas coisas, são puras. Se incomoda, né? Né? Aí olha só o versículo 16 para a gente terminar. Pode ir. A questão de que os judeus não comiam, e também até Paulo acho que fala a questão do sangue, né? O que eu vou falar somente do sangue. Uhum. E
é lícito que o crente come o sangue, Uhum. come o sangue da galinha, que às vezes cozinha a galinha e vai pôr o sangue junto. Tem Minha mãe que... normalmente Galinha faz molho isso. pardo. Molho Depois que eu pardo. converti, eu não comi mais. Galinha E até molho hoje eu não pardo. como. Eu gostava muito dos chouriços, que fala, sei lá, fala costela, né? Que colocava na tripa do porco, muito bom. Nunca mais comi. O que Paulo fala é o seguinte, por que eles disseram a questão do sangue? Não sei se... A questão do sangue não era porque no sangue havia alguma coisa mal de comer, era por causa dos judeus. Porque, por exemplo, o sangue era usado para o sacrifício. Então, para o judeu, aquilo era um absurdo. Então, Paulo dizia, não coma o sangue. Não que seja o pecado você comer aquilo, o pecado é escandalizar o irmão que é judeu. Uhum. Entendeu? Porque o que entra na boca do homem não contamina ele de jeito nenhum, é só aquele que sai. Né? Ele fala que o sangue... Deus falou, a vida do animal está no sangue, tudo aquilo outro. Né? Porque para o judeu, a vida, o que era? Quando você ia sacrificar um animal, era a vida pela sua vida. Então a vida estava onde? No sangue, por isso que eles ofereciam o sangue, por isso que Cristo derramou o sangue. Então o sangue para eles era algo muito especial, muito, né? A vida estava ali. Então, como eles ofereceram a vida em lugar dele durante 1500 anos, então os apóstolos falaram, não coma sangue, nem carne afogada no sangue, por causa do teu irmão. Né? Que o amor, Não é que seja pecado. não que seja pecado, é por causa do irmão. É o que Paulo fala, olha, se comer carne e beber vinho, escandalizar o meu irmão, eu nunca mais como carne na minha vida e bebo vinho, por causa do meu irmão. Não que o pecado esteja naquilo que a pessoa está comendo. Agora também, se você não se sente bem comendo também, Ó, eu uma vez comi morcela até não querer mais, eu nem sabia que era sangue. Morcela é bom pra caramba, é um feito de sangue, igual um juiz, só que é português. Não, presta atenção. é um É, português. eu posso falar um pouquinho aqui? Está na As plateia. vísceras da Ei, do está na corpo, plateia. coloca o sangue, mistura com Tá bom, gente, eu não jantei ainda não. Fala o preço que aconteceu. Não, agora não pode, que tá gravando. mas que é bem. Hã? Morcéligo. Olha só, no versículo 16. No tocante a Deus, Ah, não. professam conhecê-lo, Você não. entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer dizer, o cara diz, eu conheço a Deus, mas a obra dele, né, é o que Tiago depois vai falar, a questão da fé e as obras. Né? Nós não somos salvos pelas obras. É as obras que mostram que nós somos salvos. Então eu digo, eu sou laranjeira, mas estou dando jaca. Porque marca de laranjeira sou eu. Né? Você não pode nunca dizer que você é uma laranjeira. Né? Então é o tal negócio, eu sou de Deus, e as minhas obras são do diabo, ou obra da carne. Né? Como é que eu sou de Deus? Né? Então Paulo falou, eles professam que conhecem a Deus, mas as obras dele mostram que eles não são. Né? Porque aquele negócio, você tem fé em Deus? Tenho. Até os demônios creem e tremem. Né? Mas cadê as obras que provam que você é salvo? Né? Então, você não é salvo pelas obras nunca, ninguém vai ser salvo por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. As obras é só a prova de que nós fomos salvos por Deus e que estamos dando fruto sem esforço nenhum. É o Espírito Santo de Deus que está produzindo fruto em nós. Ok? Então vamos ficar por aqui por hoje, amém? E a semana que vem a gente continua